base, então, essa... Não. Segundo o que se percebe na espiritualidade, Jesus, ele não teve nada, nenhuma relação carnal com Maria de Madalena. Você não quebraria o propósito dele, você acha? Sim e não, mas assim, na espiritualidade rola uma fofoca de que Jesus era alguém que, se tivesse que se dizer que ele se apaixonou por alguém, seria por uma das irmãs de Lázaro. Não seria Maria Madalena. Não seria Maria Madalena. E era correspondido. Mas o próprio Jesus, na hora em que a gente analisa a vida dele, né, ele percebe desde cedo um drama terrível, e ele sabia que não iria ter muito sucesso e queria deixar um legado meio complicado para as pessoas, e ele optou por não expressar aquilo para não prejudicar a missão. Eu acho que nem a missão, para não prejudicar a mulher que ele amava. Ah, é? Porque assim, ele sabia que ele ia se ferrar. E ia sobrar para ela também. Ele já ia agredir a família dele, a mãe, os irmãos, tudo, mas se tivesse mulher e filho. Então, assim, sob essa perspectiva, Jesus teria um interesse muito especial em uma das irmãs de Lázaro, mas ele nunca expressou isso. Tem nome? É citado qual é o nome dessa irmã de Lázaro? Marta. Marta. Mas essa teoria do Dan Brown é o quê? Aí é o seguinte. É baseado em quê? Aí é porque Jesus, ele tem 3 faces nessa história, que hoje, para nós, 2000 anos depois, só chegou uma delas. Tá. Qual é a primeira face? Quando Jesus morreu, os apóstolos se reuniram em Jerusalém com medo e diziam que o legado de Jesus só era para ser repassado para os judeus. Então, os 11 apóstolos, o Judas já havia se suicidado, então os 11 que sobraram criaram, entre aspas, uma versão de Jesus, que era Jesus o Galileu, que era o cara que aqueles apóstolos tinham conhecido. Dos 12 apóstolos de Jesus, 11 ele escolheu da Galileia, só um ele escolheu da Judéia. E esse um foi Judas Iscariotes. Exatamente o que dizem. Isso que o traiu. Algum significado, alguma simbologia? Tem, mas aí eu posso até voltar. Depois a gente volta, então, tá. Então, assim, fica o Jesus o Galileu, que os apóstolos criaram, mas depois Jesus de morto olhou e viu, olha, eles não entenderam nada. Aí ele foi atrás de Saulo de Tarso, que era um judeu do Sinédrio, que perseguia os cristãos. Exato. Aí Saulo, Jesus aparece para ele ressuscitado, resolve se batizar, cristamente falando, de Paulo, e sai anunciando Jesus para o resto do mundo, coisa que os apóstolos não queriam fazer, porque então, era só para judeus. O plano deles era só para judeus, então? Paulo que faz essa... Isso. Aí Paulo cria o quê? A figura de Jesus, o superstar da Marvel, Jesus o Cristo. Jesus nunca foi chamado de Cristo quando esteve vivo. Não? Nunca. O termo Cristo só surgiu depois que Jesus morreu, apareceu a Paulo, e Paulo começou a criar igrejas, aí falava de Jesus o Christos, em grego, quer dizer o ungido. O que estava na Jesus, rei dos judeus. Tá. Era Jesus o Cristo, como a turma. Nada disso. Era o rei dos judeus, estava ali escrito. Cristo, então, é uma coisa que vem depois, então? Aí Jesus olhou para o que Paulo fez e disse, mas não é isso que eu também queria, porque Paulo criou 2 conceitos que Jesus nunca nem abriu a boca para falar deles. Quais? O da salvação e o outro da justificação pela fé. Jesus dizia que seria dado a cada um de acordo com suas obras. Paulo criou, não, basta acreditar que está salvo. Aceitar que Jesus morreu pelos nossos pecados e está salvo. Tá? Foi Paulo que... Paulo foi quem inventou isso. Lutero retomou isso 1500 anos depois. Então, assim, até agora nós temos Jesus o Galileu e Jesus o Cristo, que Paulo inventou. Mas o Jesus ressuscitado, do jeito que pediu a Paulo, pediu também a Maria de Madalena, aí é onde aparece a figura dela, que ela organizasse um grupo de, não de apóstolos, mas de discípulos, porque Jesus tinha 12 apóstolos, mas tinha uns 100 discípulos. Esses 12 apóstolos, quase todos eram ignorantes e analfabetos, que eram da Galileia. Só que os discípulos eram judeus que viviam em cidades onde a cultura era helênica, ou seja, eram judeus que falavam grego, tinham uma abertura maior, eram figuras mais libertárias. Então, Maria de Madalena funda um grupo com esses discípulos e o Jesus ressuscitado começa a dar uma nova revelação, e Maria de Madalena, junto com esse grupo, eles organizam dezenas dos manuscritos que no século I e II foram os mais importantes, e aqui surge a terceira face de Jesus, que é Jesus o vivo. Por que o termo o vivo? Porque ele tinha sido crucificado, mas continuava vivo, ou seja, Jesus o ressuscitado.
Aí, aqui, Maria de Madalena foi a grande expoente do cristianismo, só que a Igreja Católica, lá no século IV, acabou com Preferiu isso. apagar isso. Então, da relação de Maria Madalena com Jesus ressuscitado, e ela também tinha tido uma relação muito pessoal com Jesus humano, vivo, Dan Brown retirou todo um processo de que existia uma lenda na época de que Maria Madalena e Jesus tiveram uma relação, nasceu um filho e a descendência desse filho ia até os merovingios lá na França, dando início a uma linhagem. Aí tudo isso aqui é ficção de Dan Brown. Genial. Mas é genial, ficção, né? Mas é ficção. E agora eu fiquei muito curioso por esses ensinamentos para Maria Madalena. Falavam sobre o quê? Que a igreja preferiu abafar isso. O que falava? Quando Jesus... Esse Jesus aí falou coisas estranhas. Do tipo, é mesmo? Olha... Aqui na Terra, são poucos os que buscam a verdade, mas esses nunca deixam de buscar a verdade. E de tanto buscar, um dia vão encontrar. E quando encontrar a verdade, vão ficar estupefatos. Depois se equilibrarão e mais tarde